Meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor, estamos novamente aqui com o nosso estudo sobre as escolhas que nós fazemos. Essa é a terceira parte e eu quero orar para que a gente comece logo, né, a nossa meditação. Senhor, em nome de Jesus, quero pedir ao Senhor, Pai, que o Senhor nos abençoe, nos dê graça, nos dê unção, sabedoria a todos nós, Senhor, a mim, aos meus irmãos, e que o Senhor possa nos ensinar, que tenhamos sempre um coração ensinável, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como eu fiz da outra vez, no outro estudo, eu voltei um pouquinho atrás, pouca coisa, para que os irmãos conectem uma parte do estudo na outra, para que haja uma continuidade. Então, nós voltamos na traição, né? Traição de Judas. E lá no Evangelho de Mateus, capítulo 8, ou capítulo 26, perdão, onde está escrito: o traidor tinha dado a eles um sinal, aquele que eu beijar é esse, prendam-no. Judas, ele era um dos discípulos de Jesus, que na última ceia ele sai um pouco antes, né? E recebe inclusive de Jesus a palavra: que você tem que fazer, faz logo. E ele sai. E os discípulos não entenderam nada, né? E ele foi se encontrar, eu creio, com estes soldados, né, que teriam que prender Jesus, enviados dos sacerdotes. Judas recebeu 30 moedas dos sacerdotes, ou 30 dinheiros, né, para entregar Jesus. E ele tratou com eles: olha, nós vamos, e lá no jardim de Getsemane, aquele que eu beijar é ele. Vocês vão e o prendam. E Jesus, de fato, terminada a ceia, a última ceia, ele saiu com seus discípulos e foram para o jardim do Getsemane. E ali, enquanto eles estavam ali, chegaram os guardas enviados para prendê-lo, juntamente com Judas. E Judas se adianta e cumprimenta Jesus com um beijo. E Jesus, então, é preso. Judas recebeu 30 moedas dos sacerdotes, mas ele teve um sentimento de culpa tão grande. A Bíblia chama de remorso que ele teve. Não foi um arrependimento, ele teve um remorso tão grande que ele não suportou. Ele se suicidou. Ele saiu daquele onde estavam, né, reunidos aqueles sacerdotes, quando ele cai em si, sobre a bobagem que tinha feito, sobre a escolha tão errada que ele tinha feito, né? E ele vai ali reclamar com os sacerdotes. Ele falou: olha, o que nós fizemos foi feito, você aceitou, né? Então, a Bíblia diz que ele lança aquelas moedas lá daquele lugar onde estavam os sacerdotes, e foi e se enforcou. Ou seja, se suicidou, né? Logo a seguir, nós vamos ter um exemplo de escolha que mudou a vida, o que muda a vida das pessoas. Nós temos o exemplo de santidade vivido por Daniel. Daniel, capítulo 1, versículo 8. Né? Lá está escrito que Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso, pediu ao chefe dos eunucos que ele permitisse não se contaminar. Daniel, nessa época, era um jovem, né, talvez um adolescente, e bem novo mesmo, né, por volta de 14, 15, 16 anos, e ele foi levado quando a Babilônia, no governo do rei Nabucodonosor, invadiu Judá, né, e eles levaram
os nobres de Judá e levaram também algumas pessoas, os sábios. Daniel foi nessa primeira leva. Ele era muito jovem, ele e seus amigos. E o rei da Babilônia, Nabucodonosor, então, entregava ou entregou esses jovens para um eunuco que cuidava deles, porque ele pretendia que esses jovens viessem a servi-lo no reino, né? Como sábios, como sátrapas, né? Conselheiros. E ali eles seriam então preparados, não somente com conhecimento de toda a ciência da Babilônia. A Babilônia tinha a ciência de astrologia, uma série de coisas nesse sentido. A própria astronomia também era muito misturado, né? Astronomia, astrologia, toda a ciência da Babilônia. E também eles teriam toda uma dieta, todo um tratamento estético, né, para poder servir no reino mais tarde. Daniel, diz a Bíblia, resolveu não se contaminar com a comida que lhe seriam servidas, aquela comida lá da Babilônia, né? Nem com o vinho que o rei bebia. E ele pediu então aos eunucos, ao chefe dos eunucos que cuidava deles, que ele permitisse não se contaminar. Foi a escolha de Daniel, né? E até propôs para o chefe dos eunucos que ele e seus amigos fossem alimentados somente de vegetais durante 10 dias e depois fosse feita uma comparação, né? Daniel venceu por causa da decisão tomada de testemunhar do seu Deus numa terra estranha. Ele poderia simplesmente se alimentar do alimento que lhe fosse ofertado. Sabemos que aos judeus não lhes era permitido, pela lei judaica, de comer carne de porco, de comer o sangue, de se alimentar com o sangue dos animais, uma série de coisas. E que ali na Babilônia não havia esse cuidado. Eles seriam alimentados com porco mesmo, com carne de porco, com carne com sangue, e tudo aquilo que lhes era vedado lá em Judá. Né? E Daniel resolveu não se contaminar com esse alimento. E assim ele honrou a Deus pela sua escolha. Daniel mantinha comunhão íntima com Deus, apesar da pouca idade. Daniel tinha, segundo eu consegui pesquisar, entre 12 a 14 anos. Eu creio que talvez fosse até um pouco mais velho, talvez não fosse isso. Fosse 14, 15, 16, não sei. Mas, segundo alguns estudiosos, ele tinha essa idade, de entre 12 a 14 anos, quando tomou a decisão de não se contaminar com as iguarias do rei da Babilônia. A Bíblia diz que Daniel disse ao eunuco, ao chefe dos eunucos, por favor, faça uma experiência com estes seus servos durante 10 dias. Dê-nos legumes para comer e água para beber. Depois, compare a nossa aparência com a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. Ou seja, depois de 10 dias, compare a nossa aparência com a aparência daqueles que não disseram nada e estão se alimentando com o alimento, a alimentação, com a comida do rei, ou do reino oferecida a nós. E nos versículos 14, 15, diz que o chefe dos eunucos concordou. Deus tocou o coração do chefe dos eunucos para que ele concordasse com o que Daniel estava propondo. E fez a experiência durante 10 dias. E ao fim de 10 dias, diz a Bíblia, eles estavam mais robustos do que todos os jovens que comiam
das finas iguarias do rei. Esse é um exemplo de uma boa escolha, a escolha de honrar a Deus com a sua vida, porque se desse errado e eles não estivessem mais robustos, sabe? A gente não sabe o que eles sofreriam, poderiam sofrer coisas, maldades muito grandes, poderiam sofrer penas até de morte, por ter desobedecido o rei. Mas Daniel resolveu obedecer ao Deus dos céus, ao Criador, aquele que era o seu Deus, que fez a ele, e Daniel honrou a Deus, e Deus então fez com que eles e os seus amigos estivessem mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Isso é uma escolha, uma excelente escolha que Daniel fez. Nós vimos anteriormente as escolhas erradas que foram feitas, né? Como Judas, quando escolheu trair a Jesus, e tantos outros lá para trás que nós já vimos. Mas esta foi uma boa escolha. Nós temos também a escolha de Davi. Em 1 Samuel está escrito: então eles disseram a Davi: hoje é o dia do qual o Senhor lhe falou. Eis que entrego o seu inimigo nas suas mãos, e você fará com ele o que bem quiser. Então Davi se levantou e, sem ser notado, cortou a ponta do manto de Saul. Que caso foi esse? Saul era o rei. Davi já tinha sido consagrado rei de Israel, mas não tinha tomado posse. E por causa disso ele foi perseguido por Saul. Mas ele não ousou levantar as mãos contra o rei. E neste episódio em especial, Davi estava escondendo de Saul dentro de uma caverna com seus homens. Saul, com seu exército, procurava Davi pelo deserto e entrou na caverna, segundo a Bíblia, para aliviar o ventre, para fazer as suas necessidades fisiológicas. E ele ali ficou à mercê de Davi, que estava no fundo da caverna com seus homens. E os seus homens disseram: olha aí, Deus já colocou o seu inimigo diante de você. Não foi isso que Deus prometeu? E que você poderia fazer dele o que você quisesse? Vai lá, aproveita a oportunidade. Davi foi, sem ser notado, naquela caverna escura. Ele se aproximou por trás de Saul. E na hora ele não teve a coragem de matar Saul. Ele cortou a ponta do manto de Saul e voltou. E quando Saul saiu daquela caverna, estava lá longe, né? Que ele não tivesse como pegar, se aproximar de Davi. Davi então sai da caverna e mostra para Saul: aqui, Saul, eu poderia ter te matado, mas eu não levantei as mãos contra o ungido do Senhor. Davi preferiu entregar a sua vida ao Senhor e esperar em Deus, para que Deus o colocasse no lugar que tinha separado para ele. Davi veio a ser o rei de Israel e veio a ser um homem segundo o coração de Deus. Uma excelente escolha de Davi, não ter feito justiça com as próprias mãos. Aí nós temos a escolha carnal, né? Que é Ló. Em Gênesis capítulo 13, nós temos este exemplo de Ló, que escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. E assim separaram-se um do outro. O que aconteceu? Abraão e seu sobrinho Ló, eles tinham seus rebanhos, eles estavam juntos, mas chegou num determinado momento que os seus rebanhos cresceram muito, não havia espaço onde eles estavam. Então, Abraão disse: ô Ló, não tem espaço, né, para nossos rebanhos, está difícil, vamos fazer o seguinte: escolha um lugar para você ir com o seu rebanho,
com a sua família, com todas as suas coisas. E para onde você escolher, eu vou para o lado contrário. Abraão deu a Ló esta oportunidade de escolher. Ele poderia simplesmente escolher, falou, olha, eu vou ficar aqui, você vai para lá. Não, ele disse, olha, Ló, escolha. E Ló escolheu para ele a campina do Jordão. Ou seja, Ló, ao olhar aquele, de um lado o deserto, do outro lado a campina, pasto, água. É ali que eu quero ficar, o melhor lugar. E ele então escolheu aquilo. E Abraão foi para o outro lado, foi para o deserto. Mas não é que Deus abençoou Abraão. Não que Deus não abençoou Ló, mas nós sabemos da história que veio depois disso. Que nós vemos nessa escolha que Ló viu somente a campina de Sodoma. Mas Deus viu os habitantes da cidade como grandes pecadores. E Sodoma será destruída tempos depois, Sodoma e Gomorra, por causa dos pecados dos habitantes daquelas cidades. Ló é retirado da cidade com a sua família, a sua mulher olha para trás, e os anjos tinham falado para ele, não olhem para trás. A mulher de Ló olhou para trás, se transformou numa estátua de sal. E por que isso? Porque, segundo a Bíblia, 1 Samuel, o Senhor não vê como o ser humano vê. Deus não vê como nós vemos. Nós vemos o exterior, diz a Bíblia. Mas o Senhor vê o coração da pessoa. Deus vê a intenção do coração da pessoa. Aquilo que vai lá no mais profundo do ser. É isso que Deus vê. E aí, para a gente terminar nosso estudo, nós chegamos então à melhor escolha. Eu creio, não há melhor escolha do que esta. Não existe e nem existirá a melhor escolha que nós possamos fazer. E aí nós usamos então como exemplo o Evangelho de Lucas capítulo 10, o episódio de Marta e Maria. Quando Jesus foi à casa do seu amigo Lázaro, em Betânia, visitá-lo, estava ali, e quando ele chegou naquele local, naquele lugar, naquela casa, e Marta era irmã de Lázaro, era Lázaro, Marta e Maria, os três irmãos, muito amigos de Jesus. E Marta ficou preocupadíssima em preparar as coisas, em servir a Jesus, fazendo um tanto de coisa. E Marta, enquanto Maria estava sentada aos pés de Jesus, o ouvindo. E Marta reclamou, Senhor, manda Maria me ajudar, eu estou aqui cheia de serviço, tanta coisa para fazer, Maria está aí sem fazer nada. Mas Jesus repreendeu a Marta. Ele respondeu a Marta, dizendo, Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária, Marta. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Qual foi a boa parte? Ouvir o Senhor Jesus. Ouvir os seus ensinamentos, a sua palavra, para crescer, para colocá-la em prática. Jesus não estava preocupado com comida, com bebida, com nada daquilo que Marta poderia. Não que Marta estivesse errada em fazer isso, não. Jesus não criticou a Marta, mas ele falou, olha, Maria fez a melhor, escolheu a boa parte. A boa parte é Jesus. A boa escolha é Jesus. Sabe, irmão? Nós devemos sempre escolher Jesus Cristo nas nossas vidas. Não há melhor escolha que esta. Jesus é o Salvador, Jesus é aquele que cuida de nós, Jesus é o Senhor das nossas vidas, que deu a sua vida na cruz para nos salvar, para perdoar os nossos pecados, para fazer de nós uma nova criatura. Ele é digno da nossa adoração, do nosso louvor, e Ele quer nos ensinar.
quer mostrar para nós, falar conosco a respeito das nossas escolhas. E nós devemos e podemos ouvi-lo. E nós terminamos então nosso estudo, né? E que o Senhor te abençoe, meu irmão, minha irmã, que o Senhor te dê a paz, que você possa fazer essa escolha por Jesus. Escolha Jesus. Não há nada, escolha nenhuma que supere esta escolha. Escolha Jesus. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.